Ei, você já pensou em comprar outro imóvel? Quer dizer, um apartamento ou uma casa onde pudesse viver com toda a sua família? Se isso já passou pela sua cabeça, você provavelmente sabe que, nesse caso, nem sempre querer é poder, principalmente em uma cidade grande. Os preços estão lá nas alturas em todos os lugares. Isso sem contar com o excesso de população. Mas veja só isso, existem literalmente milhões de casas vazias na China. Parece o lugar perfeito para se viver, né? Bem, não exatamente. Vamos lhe explicar por quê. Vamos começar do início. Eu moro em uma cidade bem grande e o custo dos imóveis por aqui é de deixar qualquer um louco. Assim como muita gente, estou morando em um apartamento alugado agora, mas recentemente comecei a me sentir incomodado por ter que dar meu dinheiro para alguém que pode me desalojar a qualquer momento. Então, passei a procurar por outras opções. Eu moro sozinho e sou um espírito livre, então mudar para outra cidade ou até para outro país não está fora de questão. Bem, eu estava pesquisando sobre isso na internet quando vi essa notícia sobre a China. Estou me referindo a essas 50 milhões de casas vazias esperando para serem habitadas. O que será que tem de errado nelas? Me perguntei. 50 milhões de casas? Essa quantidade simplesmente não cabia na minha cabeça. Esse número é maior do que a população da maioria dos países europeus. Aí eu resolvi investigar mais sobre o assunto e fiquei chocado com o que descobri. Existem mesmo cidades na China que estão praticamente vazias. Porém, a parte confusa é que as casas são todas compradas e vendidas. Como assim? Você deve estar se perguntando. Eu também me fiz essa pergunta. A resposta é bem simples. Os chineses correm como loucos para comprar propriedades. Muitos dos apartamentos desses prédios enormes são o segundo ou até o terceiro imóvel de alguém. Pois é, ninguém mora nesses lugares. Os chineses têm seu apartamento primário onde vivem com suas famílias. O segundo, que dão para seus filhos adultos. E o terceiro fica vazio, só para garantir. Então, os distritos que têm mais dessas terceiras casas parecem quase desertos. Esse é um cenário compreensível para um país que tem um alto PIB, como é o caso da China. Mas eu fiquei tão estupefato com as comprinhas de imóveis deles que acabei ficando curioso sobre o quanto um chinês ganha, em média. E por incrível que pareça, os salários por lá não são tão altos. O site Statista.com afirma, por exemplo, que em 2017 a média anual foi de 74.318 yuan, que equivale a aproximadamente 11 mil dólares. Agora, um apartamento novo, pelo que eu entendi, pode custar a partir de 2.000 yuan, 300 dólares por metro quadrado. Eu fiz algumas continhas e meus olhos arregalaram. Para comprar um apartamento minimamente decente de 65 metros quadrados na China, você precisaria de pelo menos 19.500 dólares. Isso é quase o dobro da renda anual de um chinês. Então, de onde é que eles tiram dinheiro para comprar um segundo e até um terceiro apartamento? A resposta é incrivelmente simples. Eles compartilham e poupam. A China é conhecida por seu respeito à tradição. Isso se aplica à família também. Os filhos são restritos ao casamento por lá. Então, se um casal quiser ter um filho, precisará se casar primeiro. E quem casa quer casa, né? Tá conseguindo acompanhar meu raciocínio? Ótimo. Pois já estou chegando no X da questão. Cá entre nós, morar com a família toda em um apartamento pequeno, e eu quero dizer com os seus pais, cônjuge e filhos, pode ser horrível. Então, você precisa desesperadamente encontrar seu próprio cantinho. Mas lembra do salário médio? Até um financiamento só será possível se você ganhar bem e viver em uma cidade com custo de vida baixo. Isso se você fizer tudo sozinho. Mas por ser uma sociedade tradicional, a China leva os laços familiares muito a sério. Então, se você pedir à sua família uma ajuda para comprar um apartamento, os parentes vão dar uma mãozinha. E é aí que a parte da poupança entra em campo. A maioria dos chineses é muito disciplinada e não costuma esbanjar. Eles pensam muito no futuro. Então sempre tem um dinheirinho guardado. Bem, guardar dinheiro não é algo estranho para mim. Eu normalmente guardo 10% da minha renda para fazer aquelas compras grandes que planejei. Mas quando eu soube o quanto os chineses poupam, meu queixo quase bateu no chão. Eles guardam 40% do salário. Você consegue se imaginar guardando quase a metade do seu salário? Eu não conseguiria nem sobreviver com o resto. Mas eles conseguem. E parecem viver confortavelmente. Juntando esses dois aspectos,
Dá pra se ter uma ideia da família tradicional chinesa. Tem os mais velhos, que trabalham a vida toda e guardam muito dinheiro. Depois tem os homens e mulheres jovens, que também trabalham e guardam dinheiro. E ainda podem contar com a ajuda de suas famílias para comprar uma casa nova quando a hora chegar. Ok, eles têm os recursos necessários para isso. Então, a questão da segunda casa está explicada. O que isso não explica nem um pouquinho, porém, é porque eles precisariam de uma terceira casa. Para deixá-la vazia? Só para garantir? Como assim? Para entender isso, eu tive que mergulhar mais fundo na vida social e cultural da China. E foi lá que encontrei as respostas. A política do filho único, que começou em 1979, deixou o país em uma situação complicada. Por causa dessa iniciativa, existem muito mais homens do que mulheres na China hoje, o que deixa a questão da habitação aberta e nos ombros dos homens. Para conseguir casar, um jovem tem que ter pelo menos um apartamento em seu nome. Caso contrário, os pais de sua namorada não vão considerá-lo um bom partido para a filha deles. Tradicionais, lembra? Então, as famílias que têm filhos homens começam a poupar dinheiro desde o nascimento deles, para que eles possam ter uma casa mais tarde. Se eles tiverem não uma, mas 2 residências, isso aumenta as chances de começarem suas próprias famílias. Então é isso. Finalmente consegui desvendar esse mistério. As famílias compram diversas casas para seus filhos, principalmente para os filhos homens, para dar um futuro melhor para eles. Mas há outra coisa a ser considerada. A oferta de imóveis não cresceria tão rápido se não fosse pelo lucro dos governos locais. Veja bem, as prefeituras e cidades pagam suas partes do crescimento do mercado de imóveis. Quanto mais ele cresce e mais pessoas compram, maior fica o PIB. E quando isso acontece, os oficiais do governo são promovidos por esse crescimento. Todo mundo sai ganhando. Mas na verdade, esse crescimento todo é bem artificial, fazendo com que essa coisa de construir cidades se transforme em uma bomba prestes a explodir. Não podemos nos esquecer de que existem mais de 50 milhões de casas que não estão habitadas. Elas só foram compradas por pessoas que estão em busca de alguma garantia. Isso deixa muitos outros caras desafortunados sem qualquer oportunidade de comprar um imóvel. Tem muita gente vivendo em apartamentos lotados sem ter outra alternativa a não ser esperar por uma chance e trabalhar como se não houvesse amanhã. Mas tem uma coisa que me faz acreditar nesse boom imobiliário. Lembra das manchetes de jornal no mundo todo que chamavam os distritos recentemente construídos de cidades fantasmas da China? Isso foi alguns anos atrás, mas ainda dá para encontrar essas coisas até hoje. Bem, aquilo era totalmente falso. Aqueles locais eram praticamente inabitados naquela época, simplesmente porque pouquíssimas pessoas tinham conseguido se mudar para lá. Pegue o distrito de Shengong, em Kunming, por exemplo. Ele é provavelmente um dos maiores exemplos das chamadas cidades fantasmas. Mas se você olhar para ele hoje, verá que há milhares de pessoas vivendo felizes em seus apartamentos novos. A propósito, o distrito é bem bonito, com uma rica infraestrutura e muitas coisas para fazer. O mesmo pode ser dito de Orduz, a mais famosa cidade fantasma da China. Ela deixou de ser fantasma assim que todas as obras socialmente importantes foram concluídas e o fluxo de pessoas para lá tem sido cada vez maior. De acordo com as autoridades governamentais, mais de 153 mil pessoas vivem ali atualmente. Claro, não é tanto quanto os governantes gostariam, mas já não dá para chamá-la de cidade fantasma, certo? Aí, eu finalizei minha pequena pesquisa e fiquei satisfeito com o que descobri. Sabe que eu nem me lembro por que comecei a pesquisar sobre essas coisas? Enfim, conte pra mim quais outros fatos interessantes sobre morar na China você conhece. Compartilhe seu conhecimento nos comentários aí embaixo. Eu fiquei tão envolvido com isso que mal posso esperar para ler o que você tem a dizer. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhe com seus amigos e clique em inscrever-se para juntar-se a nós no lado incrível da vida.